Vamos lá. Ô, meu caro Rodrigo Oliveira, você que não é um cara bolado, mas hoje pela manhã o presidente Lula deu uma entrevista para o UOL e mostrou que ele ainda está bolado com a direção do Banco Central. E ele deu uma declaração sobre o Galípolo, né? Dizendo que, olha, não é hora de escolher, não é hora de definir ainda a minha vida em relação a esse caso. Vamos ouvir o presidente Lula, ou Rodrigo Oliveira, que eu quero ouvir as suas considerações. A segunda coisa é o seguinte, o Galípolo é um companheiro altamente preparado, conhece muito do sistema financeiro, mas eu ainda não estou pensando na questão do Banco Central. Não estou pensando, vai chegar o momento que eu vou pensar e vou indicar um nome para que seja presidente do Banco Central. E não venho com churumela, como diria o Fernando Henrique Cardoso para mim. Não venho com churumela. Sabe por que eu fui presidente 8 anos? Eu tive presidente do Banco Central e o Meirelles tinha total autonomia, porque eu não preciso de uma lei para dizer que tem autonomia, eu preciso respeitar a função do Banco Central. A pergunta que eu faço é o seguinte, o Banco Central tem necessidade de manter a taxa de juros a 10,5% quando a inflação está a 4%? O Banco Central leva em conta de que as pessoas estão tendo dificuldade de fazer financiamento? Porque é o seguinte, cara, não é culpa sequer do Banco Central, é culpa da estrutura que foi criada. Ou seja, o cara não pode ser só cuidar da inflação. Precisa cuidar do seguinte, o Banco Central vai ter um plano de meta de crescimento, eu quero controlar a inflação, mas eu quero crescer. A gente vai avançar para isso? Então, eu tô com muito cuidado, eu continuo criticando a taxa de juros. Eu até acho que não deveria ser o presidente que criticasse, porque teve um tempo que teve um tempo que a gente tinha o Antônio Emílio de Moraes, eu tinha o Zé Alencar, que batia muito na taxa de juros, mas é preciso que os empresários do setor produtivo, a CNI, a Fiesp, ao invés de reclamar do governo, eles deveriam fazer passeata contra a taxa de juros, porque são eles que estão tendo dificuldade, são eles que não conseguem crédito, não é o governo. Então, Rodrigo Oliveira, parafraseando aqui a nossa grande Maria Lúcia, meio-dia em Brasília sem Rodrigo Oliveira não é meio-dia em Brasília, né? Inclusive, né? Olha, a Maria Lúcia até falou aqui, olha, eu gosto de você, Wilson. Cadê? Sorry, Wilson, mas o Rodrigo é o Rodrigo e eu concordo. Rodrigo é o Rodrigo, por isso que eu fiz questão de segurá-lo aqui durante todo o programa. Meu caro Rodrigo Oliveira, o Lula parece que não aprende. Eu até falava hoje em casa que eu acho que eu vou começar a adotar a seguinte postura: comprar dólar antes das entrevistas do Lula, né? Porque toda vez que ele fala, assim, o mercado fica, nossa, o Lula falando o que não deve. É isso mesmo, meu caro? É um pouco disso, não é exatamente isso, mas é um pouco disso. Eu estou falando sobre o dólar aí, hein? Tá, tudo bem. E sobre o Banco Central? Tá faltando alguém Não, para o criticar o Banco dólar Central? hoje, por exemplo, O Lula desejando ter um laranja para criticar o Banco Central. Eu achei genial isso. eu acho que o Lula precisa disso. Por quê? Porque ele não pode, ele não gosta quando falam mal dele, né? Ele fica chateado, e aí fica essa coisa triste. Ele fala, não, alguém tem que falar o que eu quero falar. Ele já tem gente para fazer isso em outros lugares, mas falta essa pessoa, que na verdade ficou com ele, porque ele sabe que ele precisa aí de um bode expiatório se as coisas não derem muito certo. Então ele se agarrou no Roberto Campos Neto, e eu acho, vou lembrar isso, em algum momento no futuro nós saberemos o que houve na conversa entre Roberto Campos Neto e Lula, quando os dois se conheceram já, o presidente Lula já eleito, e parece, o Haddad deu uma declaração no ano passado enigmática. Eu estava lá e não foi agradável. O problema todo é pessoal, é uma picuinha pessoal. O Lula nem sabe qual é a taxa de juro. O Lula não tem a menor ideia de o que é a Selic. É pessoal, mas de qualquer maneira, está ele lá de novo falando. É assim, ó, o dólar subiu hoje, está no nível recorde aqui, ó, 5,50, 5,51, 5,5067, então 5,51, o maior nível para o dólar desde janeiro de 2022, o dólar mais caro desde que o Lula assumiu o mandato em 2023, em janeiro de 2023, é o dólar que faz você lembrar daquela história do Paulo Guedes. Se a gente errar muito, o dólar vai a X, não lembro mais qual era o valor. Pronto, estamos aí a 5,50 e as coisas vão ficando mais difíceis. É culpa do Lula? Não.
Não é culpa do Lula. Mas o Lula não está ajudando. Né? O dólar está subindo contra as principais moedas do mundo, contra as moedas emergentes. Tem a ver com a política de juros americana, mas o Lula não tem ajudado nessa entrevista aí que ele fala essa coisa aí sobre não precisa ser... O Lula, se ele parar para pensar no tamanho da asneira que ele está falando, seria simples. É o seguinte, Lula, tudo bem, vamos partir da premissa que nós podemos confiar em você, no senhor, Vossa Excelência, Vossa Magnanimidade. E quando trocar? Porque o senhor, eu imagino, apesar de se comparar aí com Dom Pedro II e Getúlio Vargas, vai sair da presidência daqui no máximo 6 anos, né? Considerando aí, em uma hipótese, e seja reeleito para mais 4. E o próximo? Basta a gente confiar nessa pessoa que vai aparecer e vai deixar o Banco Central independente? Será? Vamos pensar um pouquinho além do seu umbigo, meu querido Luiz Inácio Lula da Silva. Coisas são mais complexas e mais complicadas do que você gosta de fazer parecer, e você sabe disso, não sabe para que serve o juro, mas sabe disso, que as coisas são mais complexas que essa. Acabou a eleição, Lula. Está na hora de assumir o mandato e começar a trabalhar. É basicamente isso. E aí, durante essa entrevista, ele fala de novo sobre independência, como a gente está falando, e fala que não precisa disso e que não vai falar agora quem vai ser o nome, sugere que talvez não seja o Galípolo, o pessoal já fica com medo que venha o Mantega, André Lara Rezende, Mercadante e essas outras personalidades petistas. E aí o mercado fica um pouco alvoroçado. Enquanto isso acontecia, o Diário Oficial da União publicava em edição extra o decreto que muda o sistema de meta de inflação do ano calendário para a meta contínua. Isso também impactou o mercado hoje. É um assunto que eu quero explorar com você com mais calma, Rodrigo. Mas antes da gente seguir para questionamento da inflação, porque hoje também foi divulgado o IPCA, ô Matheus, solta por gentileza essa imagem que eu te coloquei, que eu mandei para você, aqui ó. Essa imagem aí, para que vocês entendam, meus amigos. Rodrigo Oliveira, deixa eu parafrasear a Vossa Excelência, meus pequenos gafanhotos, meus queridos e minhas queridas. Essa imagem foi divulgada ontem nas redes sociais do Banco Central, fazendo uma brincadeira com o filme Divertidamente 2. Tá ali a alegria, contendo todo mundo, falando, nossa, uma nova emoção. Aí a nova emoção é, oi, eu sou à vontade de gastar sem poder. Contexto do filme, para quem não assistiu, todo pai já deve ter assistido esse filme, né? O Divertidamente 2 lida com outras emoções que ainda não eram conhecidas. Ansiedade, por aí vai. Enfim, então você tem esse momento ali de descoberta de novas emoções e o Banco Central brincando com essa frase. E na legenda, tá aqui. Manter as emoções sob controle ao fazer compras é essencial para evitar gastos impulsivos. Apesar de ser uma tirinha para a população, obrigado, Matheus. Rodrigo Oliveira, pareceu que a comunicação do Banco Central, não sei se é a pedido do Campos Neto, não sei quem foi que deu a ordem, no mínimo não pensou muito na repercussão disso, porque ficou parecendo uma estocada no presidente Lula, ou não? Pois então, eu até comentava isso ontem com a minha esposa aqui em casa, a gente falando um pouco sobre isso. Eu estou ficando velho, provavelmente, né? Eu acho que os departamentos de comunicação, eles se perderam um pouco com essa história da mídia social, né? O Banco Central do Brasil, o perfil do Banco Central do Brasil nas mídias sociais tem que continuar sendo o Banco Central do Brasil. Eu acho muito bonitinho isso. Faz uma brincadeirinha aqui, uma brincadeirinha lá, mas você precisa manter a ideia dessa instituição, né? É uma instituição pública séria, não é uma instituição pública que tem muito espaço para brincadeirinhas. Essa é uma brincadeirinha que, tudo bem, talvez estivesse agendado já, né? Porque você pode agendar esse post, não sei com quanto tempo de antecedência,
e aí alguém esqueceu e apareceu lá. Mas olha o desconforto que isso vai causar. Porque o Roberto Campos Neto, eu imagino, não gere a conta de Instagram do Banco Central do Brasil, mas vai dar pano para manga de novo para falar, olha, está provocando o Lula é esse aí, ó, quer gastar sem poder, né? O Lula é esse cara aí com o cartão de crédito que ele não vai pagar, né? Só vai passar o cartão enquanto aceitar ele está comprando. Se eu sou, Pega mal, pega mal. eu já ouvi até que aquele personagem era a Janja, na verdade, não é? Mas é assim, eu acho que aqui vai um conselho, né? É aquilo. Mas eu acho que uma diretriz importante para as comunicações de órgãos públicos, mantenham em mente que aquilo é um órgão público, é uma instituição do Estado, não é uma pessoinha. Eu já acho um absurdo o vice-presidente da República imitando o mestre Miyagi, em dia de karatê, sei lá o quê, de Papaléguas, né? O Alckmin de Papaléguas. Desnecessário, né? Eu acho que é desnecessário que a gente trate as instituições brasileiras. Eu gosto muito de humor, vocês sabem disso, quem me acompanha aqui sabe disso. Sou uma pessoa que gosta de fazer piada, gosta de brincar com as coisas, mas eu acho que quando você representa uma instituição, você tem que lembrar que é a instituição que está falando. Mas estamos com esse probleminha. Mas, Rodrigo, aí tem um detalhe que eu acho importante quando você fala, querido, porque assim, a gente brinca, lógico, o jornal é muito leve, né? Nós temos essa sintonia, a gente faz piada, isso é fato. Só que aí é que é o ponto, e isso, eu confesso que eu vim aprendendo na prática. Todo dia para mim aqui, quando eu ligo esse microfone, eu tenho um aprendizado, né? Eu gosto de conduzir as coisas de forma mais leve. Só que tem um detalhe, só que você precisa achar exatamente o limite. Porque você não pode dar risada de absolutamente tudo, ou ficar, ou criar, ou transformar tudo em uma grande brincadeira. Lógico, fazer uma piada aqui, outra piada ali, é do jogo, faz parte. E o jeito antagonista de fazer jornalismo é esse jeito mais irreverente. Fato. Só que aí é que é o ponto, né, Rodrigo? O chato é você estabelecer esse limite. E no momento em que o Banco Central está no centro do debate público, no momento em que o presidente da República é questionado sobre gastos públicos, no momento em que você tem uma decisão do Copom, que foi unânime, relacionada à manutenção da taxa de juros, uma briga do Lula com o Copom, com o Comitê de Política Monetária, quer dizer, você soltar um meme desse é pedir para sofrer crítica. Por mais que não tenha sido intencional, por mais que a intenção da comunicação do Banco Central tenha sido não só fazer ali tratar de um tema muito complicado, de uma forma muito leve, mas a interpretação que ficou para a política, para a classe política foi, gente, o Banco Central está cutucando a presidência da República e dando o seu recado claro. Política é feita de gestos. E aí o BC me solta essa, por mais que não tenha tido a intenção, mas para o público ficou essa intenção. De novo, né? Não basta a mulher de César ser honesta. Ela precisa parecer honesta, né, Rodrigo? É isso, é exatamente isso. E assim, é desnecessário. Eu entendo, acho que você cria um perfil novo, Banco Central do Brasil educacional, sei lá, e aí você faz essas brincadeiras. Já ia pegar mal mesmo se fosse assim, mas no perfil do Banco Central eu acho que é desnecessário, mas é aquilo, né? Tô ficando velho. Mas quem não tá ficando velho, ou pelo menos quem não larga das velhas declarações, é o presidente Lula. Deixa eu aproveitar e soltar aí, Matheus, um outro trecho da entrevista dele em que ele fala dos malvadões da Faria Lima. Por favor. Então, As pessoas precisam compreender o seguinte: você acha que a Faria Lima tem alguém que quer mais bem ao Brasil do que eu? Que tem interesse de melhorar a vida do povo mais do que eu? Você acha que tem? Vamos ser franco. Você acha que quando eles estão discutindo o aumento da taxa de juros, eles estão pensando no cara que está dormindo embaixo de uma ponte? No cara que está dormindo na sarjeta? No cara que está morrendo de fome? Não pensam. Pensam no lucro. E o país tem que ter alguém que pense no povo. Rapaz. E aí, Rodrigo Oliveira, quer comentar alguma coisa? eu tenho preguiça do Lula nessas horas, viu? É muita disfarçatez, viu?
A pergunta é a mesma e é tão ridícula quanto se eu respondesse mas você acha que o presidente Lula, quando está viajando pela Itália, ele está pensando no pobre que mora embaixo da ponte? Você acha que quando ele compra uma gravata de não sei quantos R$ 1.000, ele está pensando no camaradinha que precisa estar passando fome? Você acha que quando ele compra um sapato, não sei das quantas, ele está pensando no não sei quem? Quando ele se hospeda num dos hotéis mais caros de Londres, ele está pensando em quem precisa colocar um filho na escola? Vá caçar o que fazer, né? Falta de uma expressão que eu possa falar a esse horário, mas pelo amor de Deus, isso é muito proselitismo, né? E é muito umbigocentrismo, né? É muito achar que não tem ninguém melhor que eu no mundo. Vai caçar o que fazer. Como eu falei, está na hora de tomar posse. Está na hora de começar a trabalhar. Chega dessa palhaçada de ficar falando besteira e viajando por aí só para fazer graça. Está na hora de começar a trabalhar, Lula. Vai por mim, cola em mim que é sucesso. Boa observação, Rodrigo Oliveira. Cola em mim que é sucesso. Muito bem. Meu caro, para a gente fechar, temos aquele giro dos mercados? Você preparou algo? Temos como? Vamos lá, rapidinho. Deixa eu só falar sobre a meta de inflação, essa por mudança favor, do sistema realmente, eu de tinha meta. esquecido, por favor. Isso é importante. Rapidinho. O CMN, ou CMN, como o Haddad gosta de falar, o Conselho Monetário Nacional, se reúne hoje, a reunião começa agora à tarde, se não me falha a memória. O CMN é composto ali pelo Haddad, Tebet e Roberto Campos Neto, né? Composto pelos ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. E vai discutir, então, essa mudança no sistema de metas. Vocês vão lembrar que lá no ano passado o governo anunciou que ia mudar o sistema de metas para ficar mais moderno, na verdade. É uma ótima ideia, e aí tem seus problemas, mas é uma ideia boa, que é você, em vez de ficar pensando no ano calendário, de janeiro a dezembro, você começar a andar com isso, né? Isso evita que o Banco Central tenha que tomar medidas muito drásticas para poder cumprir a meta de inflação dentro do mesmo ano, né, de janeiro a dezembro. Bom, dito isso, o governo queria mudar a meta para deixar uma meta mais tranquila. O mercado reagiu muito mal e aí veio com essa ideia que é uma ideia que nasceu lá dentro do Banco Central. Diogo Guilhem é uma das cabeças por trás disso, um dos indicados aí pelo Bolsonaro, diretor de política econômica, se não me falha a memória, lá do Banco Central. Diogo Guilhem é um dos que pesquisou isso e olha, só a gente, mais não sei quem lá no mundo que usa isso como ano calendário, vamos transformar em meta contínua. Nos Estados Unidos é assim. Então, o que é isso? Aí ficou esse rame-rame e hoje o Diário Oficial da União trouxe o decreto do presidente Lula mantendo a meta de inflação do Brasil de 3% ao ano, né, ou no ano, ou por ano, com 1,5% de banda para cima e para baixo. Isso quer dizer que a inflação tem que ficar entre 1,5% e 4,5% em 12 meses. E mudando a medição para 12 meses contínuos. Então, você não fica preso em janeiro a dezembro, sim, janeiro a dezembro, depois fevereiro, janeiro, março, fevereiro, e assim vai. Você sempre vai tirando uma média aí, um acumulado da inflação desses 12 meses continuamente. Uma das dúvidas que a gente tinha era justamente esse prazo. 12 meses parece um prazo muito curto. A expectativa é que fosse para 18, 24 meses, mas ficou em 12 meses. E aí o Banco Central se explica no sistema atual, ou até a mudança, até antes da mudança, toda vez que chega em dezembro e a meta não foi cumprida, ultrapassou alguma das bandas, ou a banda superior ou a banda inferior, o Banco Central tem que mandar uma carta ao presidente da República explicando o que aconteceu e por que ele falhou na missão dele. Muito bem. Agora, o governo colocou a meta de 12 meses contínuos e o Banco Central tem que se explicar, mandar essa carta toda vez que, por 6 meses consecutivos, a inflação esteja acima da meta.
Então, basicamente é o seguinte, se durante um período de 6 meses consecutivos o Banco Central, a inflação estiver acima de 4,5%, e o que é a inflação? Nesse caso é o IPCA, ficar acima de 4,5%, o Banco Central, então, tem que explicar. Parece muito tempo dentro de uma janela de 12 meses e pode dar vazão a algumas críticas do tipo, olha, isso começa a valer a partir de janeiro de 2025, isso é um esquema para você conseguir baixar os juros. Porque imagina o seguinte, se você chega 5 meses antes da eleição, por exemplo, você vai cortando juros que não tem problema, o Banco Central não tem que falar nada, mesmo que ele fique aí 6 meses fora da meta. Então, deve ter algumas críticas, mas é isso. A vantagem é que o sistema melhorou sendo contínuo, embora ainda precise de alguns ajustes. Como lembrava um amigo do meu pai, o Brasil é como se fosse um transatlântico. Você não muda de direção dando cavalinho de pau, né? Você vai mudando lenta, mas certamente. E essa é, aparentemente, uma mudança para o sentido correto, tá bom?